Olá pessoal, bem-vindos a ouvir a palavra. Eu sou o Henrique e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma leitura de um livreto chamado Ousado Amor, de Daniel Kolenda. Esse folheto ele foi distribuído durante aquele evento, o The Sand, e infelizmente eu não fui, mas alguns conhecidos meus foram e trouxeram para mim o livreto. E hoje a gente vai fazer uma leitura dele, chamado Voltando para Casa. Essa é a minha parte favorita da história. Aqui no caso ele está falando sobre. Ele está discorrendo sobre o filho pródigo. Enquanto aquele jovem se arrastava de volta para casa, um passo pesado de cada vez, ele se apavorava com a ideia do momento em que ficaria face a face com o pai. Ele estava muito preocupado com a maneira como o pai reagiria à sua vida imatura e negligente. Não tinha certeza quanto à maneira como se explicaria tudo quanto o pai lhe perguntasse o que havia feito com todo o dinheiro que lhe dera. Enquanto isso, o pai estava sentado na varanda da frente da casa com seus olhos apertados, focados na direção para a qual o filho havia partido. Todos os dias, ele ficava sentado ali, olhando, desejando, esperando, aguardando que um dia seu filho retornasse. Finalmente, ele viu a silhueta do filho aparecer no horizonte, e o homem idoso não conseguiu se conter. Levantou-se e correu para receber o filho de volta. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Lucas 15:20. Essa é a cena retratada naquela pintura de Rembrandt. O pai está inclinado com as mãos abertas para receber o filho, que se ajoelha diante dele e se prepara para receber o abraço do pai. Que bela imagem de reconciliação, aceitação, perdão, graça e misericórdia. O pai não está irado, ele não está julgando o filho, ele não está amargo ou vingativo, ele é um bom pai, cheio de compaixão pelos filhos que ama. Todas as coisas com as quais o filho pródigo havia se preocupado, tanto eram apenas uma miragem. O pai não o repreendeu, não o puniu, nem o mandou morar com os servos. Todos os dias, enquanto aquele jovem vivia na pocilga, o pai estava sentado na varanda da frente, esperando que ele voltasse para casa. Mas isso não era tudo. O pai não o recebeu de volta relutantemente. Ele o abraçou, beijou e encheu de presentes, como se fosse uma manhã de Natal. Ele não matou o bezerro cevado, ele até matou o bezerro cevado e deu uma festa. A pintura de Rembrandt retrata as vestes esfarrapadas e os sapatos velhos do filho, tão gastos que um deles havia caído e o outro mal estava preso ao pé. Esses objetos de vergonha serão substituídos por presentes de amor, vestes novas, sapatos novos, um anel no dedo e uma festa de boas-vindas. Aqui no caso está a pintura de Rembrandt. Ela é um pouco mais. Ela é um maior, mas dá pra ter uma ideia, né? É o pai recebendo o filho pródigo. Bom, como deu só 3 minutinhos de vídeo, eu vou falar alguma coisa. Muitas vezes nós lemos essa história do filho pródigo, e esse é um pensamento meu, e pensamos que pródigo é o filho que volta, né? Ah, o filho que volta, é o filho pródigo. Muitas vezes nós usamos isso, né? Ah, o cara voltou, então ele é um pródigo. E na verdade não é isso. Pródigo quer dizer alguém que gasta muito. Então, quando eu penso nessa história, e nós vemos esses 3 personagens, né? O pai, o filho e os 2 filhos, na verdade. Eu penso nos 2 filhos de uma forma diferente. Os 2 filhos são pródigos. Os 2. Um é pródigo em relação aos bens. Ele gasta tudo. Mas o que os 2 filhos gastam de verdade é o tempo que eles poderiam estar com o pai. O primeiro pega o seu dinheiro, vai embora, gasta com meretrizes, gasta com jogo, com bebida, tudo. E o outro nunca gasta nada. Ele sempre trabalha, ele sempre fica no campo. Tanto que na hora da festa, o outro filho está no campo, a festa já começou, os servos já estão lá, e o outro filho está no campo trabalhando, e o outro está lá voltando, né? E o, o ponto central dessa história são os bens, certo? Muitas vezes nós vemos a história da certa forma. É, os bens
parece que é o mais importante. Um filho fala que nunca gastou nada e nunca fez nada. O outro fala que gastou tudo. A gente vê na história que gastou tudo. O pai, ele, quando o outro filho volta, ele dá tudo de novo. E o outro se sente injustiçado e pergunta ao pai: pai, mas por que você não me deu nada? Eu nunca te pedi nada e você nunca me deu pra ele você dar. E o pai, ele fala: tudo que eu tenho é seu. E aqui eu vejo duas pessoas, os dois filhos, deveriam ter feito uma única coisa durante a vida deles: ter passado tempo com o pai deles, para que eles soubessem qual era a vontade do pai para eles. Se o que não gastou nada tivesse passado um tempo com o pai dele, ele teria entendido que tudo que era do pai era dele. Ele poderia fazer o que ele quiser, fazer uma festa com os amigos dele, que era o que ele queria. E o outro teria entendido que ele poderia, conversando com o pai, tendo comunhão com o pai dele, entendia que ele teria todo aquele dinheiro, embora ele soubesse que tivesse parte de uma herança, ele ia aprender como gastar, ia aprender como aproveitar. E aqui nós vemos que a gente aproveitar a nossa vida e gastar o tempo da nossa vida e os nossos bens tem que estar submetido a uma única coisa: o conhecimento de Deus. Se nós tivermos conhecimento de Deus, nós vamos saber como gastar nossos bens para fazer uma viagem, para ir para outro país, para estudar, para montar uma empresa, para ganhar dinheiro. Só tendo comunhão com Deus nós vamos ter essa plena certeza, porque Ele é nosso Pai. Então fica essa reflexão para hoje e eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!